Vamos para a palavra? Você está empolgado para receber a palavra? Amém? E eu estou empolgado para pregar, uai. Então vamos lá. Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9 e verso de número 36 em diante. Eu já preguei sobre essa personagem aqui na igreja há uns 3 anos atrás. 3 anos atrás, vai fazer 4 anos que eu estou com vocês. Foi logo no início que eu cheguei aqui. Eu falei sobre essa personagem. E hoje, como culto de missão, ficou queimando no meu coração essa palavra. Aliás, desde essa semana, ficou queimando no meu coração. E o tema da mensagem de hoje é um tema bem estranho. Bota lá para nós. O tema da nossa mensagem de hoje é epitáfio. O que dirão quando eu morrer? Ah, pastor, daí tu acaba com a nossa alegria. Aí não tem como, né? É exatamente sobre isso que esse texto fala. Epitáfio, o que dirão quando eu morrer? Atos capítulo de número 9, verso 36 em diante. Quem achou diz: achei. Diz assim, eu estou com uma versão Nova Viva, então é um pouquinho diferente talvez da sua, mas não vai fazer mal, porque depois você vai deixar a sua Bíblia aberta e vai passar alguns trechos de versículos aqui na nossa tela. Na cidade de Jope havia uma mulher chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Uma crente que estava sempre praticando boas obras e dando esmolas. Por esse tempo ela ficou doente e morreu. Os amigos dela prepararam o sepultamento e puseram Dorcas numa sala elevada. Mas quando souberam que Pedro estava perto de Lida, mandaram 2 homens dizer-lhe: por favor, venha depressa para Jope. Assim Pedro foi com eles e logo que chegou, levaram Pedro para cima, ao lugar onde Dorcas estava. A sala se encontrava cheia de viúvas que choravam e mostravam-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito para elas. Mas Pedro pediu que saíssem todas do quarto, e então se ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: levante-se, Tabita. E ela abriu os olhos. Quando viu a Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. Então chamou os santos e as viúvas, apresentando-a viva. A notícia correu por toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Amém. Fala com a gente, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Domingo é o dia que o Teu povo se reúne, Senhor, e que dessa mensagem muitas resoluções possam sair, muita vontade, ó Deus, de fazer algo para Ti. Nós oramos pelo agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Quebra toda a corrente, toda a cadeia. Quebra, Senhor, todo sofisma, toda mentira do inimigo. Quebra, Senhor, toda resistência no mundo espiritual e no mundo físico. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Tabita, não é à toa que você está aqui hoje, viu? A gente vai pregar exatamente sobre a Tabita. Uai, é muita coincidência, porque o seu nome não é tão comum assim, né? Oxe, Jesus é bom contigo, hein? Tá doido. Gente, epitáfio. O que é epitáfio? Porque talvez alguns não saibam. Alguns não sabem. O nosso vocabulário ele vai ficando meio pobre, sabe? Isso é normal. Isso é normal. Conforme vão se passando os anos, o vocabulário vai ficando meio pobre e de repente a palavra epitáfio não é mais falada. Epitáfio, o que é isso? É o nome de alguém? É de comer? Epitáfio, aquele presidente do Brasil? Não, era Epitácio. É outra coisa. Epitáfio. Epitáfio é uma mensagem que é deixada, uma espécie de síntese da vida de alguém, que é deixada na lápide. Puxa, daí eu tenho que explicar o que é lápide também, né? Na pedra tumular. Quando você vai enterrar alguém, é colocado em cima depois uma pedra. E nesta pedra é escrito uma mensagem. O nome dessa mensagem é epitáfio. É a mensagem que o parente quer, ou às vezes a pessoa escreve de próprio punho antes de morrer, como muitos fizeram, desejando que ela seja conhecida daqueles que por ali passarem, por aquilo que ela fez, ou por aquilo que ela falou, e ali fica mais ou menos uma síntese, um registro. Não sei se você já conheceu alguns epitáfios, mas o epitáfio, por exemplo, de Elvis Presley é um texto enorme. Você não tem como
passar e ler rapidinho. Você tem que parar e ler. É quase uma folha de um caderno, o epitáfio de Elvis Presley. Falando, os familiares falando sobre os predicados, enfim, de Elvis Presley. É uma tradição social que vai se reverberando. A gente ainda não parou com esse costume, mas ele é feito justamente para mostrar o quanto aquela pessoa ela tinha importância para nós. É uma espécie de mensagem post-mortem, uma mensagem pós-morte que nós deixamos falando daquela pessoa. E você vai encontrar várias. Eu vou nos cemitérios com frequência, e não é porque eu gosto, é porque tem que fazer sepultamentos. E lá a gente encontra a mais comum: aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Tem outras que, quando morreres, você só leva aquilo que você deu. Eu vi algumas. Essa semana estive fazendo um funeral de um rapaz de 29 anos, que em 3 meses descobriu um tumor e faleceu. Em 3 meses, descobriu o tumor. Ele até ficou famoso nas redes sociais, porque ele rifou 4 leitãozinhos que ele tinha. Não sei se chegou a ver. Ele rifou 4 leitãozinhos para poder custear as despesas que ele tinha com o tratamento. Mas aí na segunda-feira passada, no domingo passado, um parente dele esteve aqui, pediu oração, disse: por favor, pastor, ore. Ele está com suspeita de corona, já foi para o hospital, já ficou lá, e é suspeita de corona, e ele está muito mal por causa do câncer. Pastor, ore por ele. E eu orei com o rapaz ainda na porta. Mas na quinta-feira, de madrugada, já veio a mensagem de que ele havia partido. 29 anos, deixou 2 filhos, com toda a vida pela frente. O epitáfio, ele trata exatamente sobre isso. Qual foi a vida que foi vivida? O que você deixou para as pessoas que ficaram? O sábio Salomão escreveu uma espécie de epitáfio em Eclesiastes, capítulo de número 2, verso 4, até o 10, se você ler na sua casa. E eu destaquei algumas frasezinhas desse epitáfio. Ele diz assim: consegui tudo o que desejei e não me neguei nenhum prazer. Só que depois ele vai terminar esse epitáfio dizendo assim: tudo isso é vaidade. Consegui tudo o que queria e no final descobri, sabe o que é? Tudo isso é vaidade. O fim do homem é uma coisa só: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu não vou perguntar quantos de vocês têm pensado no seu funeral, porque ninguém aqui tem pensado. Eu não vou perguntar quantos de vocês têm sonhado com o dia em que as pessoas estarão chorando ao seu redor. Nenhum de vocês tem feito isso. Eu tenho certeza absoluta. Porém, esse dia vai chegar. E quando este dia chegar, muitas pessoas estarão, como nós estivemos agora nessa quinta-feira, numa sala pranteando uma pessoa que não vai mais voltar. E falando das coisas boas, e quanta coisa boa aconteceu, e é lágrima, e é choro, e é tristeza, e é desespero em alguns momentos. Eu vi pessoas se jogando no chão e desabando mesmo, tendo que vir o SAMU para poder socorrer. De tamanho desespero com a partida de alguém. E eu tenho que, diante da palavra de Deus, pensar todos os dias que este pode ser o dia da minha partida. Não diga assim: pastor, Deus o livre, o senhor trazer uma mensagem dessa. Não, que Deus não te livre, que Deus continue te ajudando a pensar. A Bíblia diz que melhor é um lugar onde há luto, porque se pensa mais a respeito das coisas eternas. Então, por que a gente vai falar justamente sobre essas coisas tão tristes hoje? Porque nós vamos encontrar uma personagem na Bíblia que foi um defunto. Só que ela foi um defunto. E nós vamos conhecer um pouquinho da história dela. Um defunto que mudou a história. Vamos lá. Deixa a sua Bíblia aberta, capítulo de número 9, verso 36. Deixa aberto, irmão. Eu gosto de ver você riscando a Bíblia, assinalando, olhando para a Bíblia. Eu gosto, irmão. Sabe? Eu fico triste quando o pregador diz assim: fecha a sua Bíblia, irmão.
Ué, então quer dizer que tudo que eu vou falar daqui para frente não tem mais nada a ver com a Bíblia? Não, deixe sua Bíblia aberta, por favor. Seja como o Bereano, se eu falar qualquer bobagem, irmão, você confere, não é bem assim. Então, a Bíblia diz que havia numa cidade chamada Jope, uma mulher chamada Tabita, ou Tabita, eu vou falar Tabita porque é mais fácil. Ela também é chamada de Dorcas. E talvez você pense assim, puxa, por que essa questão de dois nomes? Presta atenção, gente, eu vou explicar a história hoje. Eu sou professor, você sabe disso. Então eu vou explicar a história hoje. Por que dois nomes? Tem gente até, nós cantamos um hino da harpa que diz que Saulo foi transformado em um Paulo. Gente, ele não foi transformado em um Paulo. Era apenas o nome que se chamava na vida romana e um nome que se chamava na vida judaica. Paulo para os judeus, Saulo para os romanos, Tabita para os judeus e Dorcas para os gregos, porque a cidade de Jope era uma cidade muito povoada por várias pessoas. Como era uma cidade portuária, ela era uma cidade que vinha gente de tudo que era lado. Então as pessoas tinham o costume de, para mim é mais fácil pronunciar Dorcas, mas para mim, que sou judeu, é mais fácil pronunciar Tabita ou Tabita. Então, se chamava pelos dois nomes. Mas os dois nomes são completamente diferentes. Tabita quer dizer corça, que é aquele animal, uma espécie de veado que vive nas montanhas e tem é muito atento assim, muito esperto. Fica o tempo todo ligado, protegendo-se, protegendo e protegendo os seus. E essa mulher, que nós vamos chamar de Dorcas, porque é mais fácil, né? A Bíblia deixa por mais tempo, fala mais de Dorcas do que de Tabita. Dorcas, vivendo nessa cidade chamada de Jope, que era uma cidade de 55 quilômetros distante de Jerusalém. Até hoje existe essa cidade, esse porto ainda está lá no mesmo lugar. E essa era uma cidade que muita gente passava. E pelo fato de que muita gente passava, ali o evangelho chegou muito rápido. E muita gente se converteu. Por que em Santa Catarina o evangelho começou em Itajaí? Porto. Muita gente passa. E aonde muita gente passa, também vai passar o evangelho. E chegou o evangelho até a cidade de Jope. Eu não sei se você lembra, mas para refrescar sua memória, Jope foi a cidade de onde o Jonas tomou o navio para ir para Tarsis. Então era essa cidade já antiga, que agora tem uma congregação de crentes, assim como nós. Povo que se reúne ao redor de Jesus. Só que Jesus já não está mais entre eles estão apenas junto com os apóstolos que por ali passam, com os presbíteros que ali são levantados, e ali eles se reúnem para adorar a Jesus. E a Bíblia diz que Dorcas era uma discípula de Jesus. Tem uma versão que diz que ela era uma discípula de Jesus. Verso 36. Discípula. Então quer dizer, essa mulher não é religiosa. Essa mulher não é qualquer coisa. Essa mulher não é uma pessoa que simplesmente, ela disse assim, que legal essa religião, eu vou abandonar o judaísmo, ou eu vou abandonar os deuses gregos, eu vou abandonar os deuses do Império Romano, e eu vou adorar esse tal Jesus porque eu achei muito legal. Não, ela se transformou em uma discípula, um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que ele decide abrir mão da sua vida. Nós usamos muito esse termo, mas esse termo ele perdeu a sua força. Porque discípulo é aquela pessoa que ele abre mão da sua casa, da sua família, e ele passa o tempo inteiro a acompanhar o seu mestre. O discípulo, o talmide, ele era aquela pessoa que já não tinha mais vida em si mesmo, e ela vai para onde está o seu rabino, o seu rabi, o seu senhor, e lá ela vai passar o resto de sua vida, até que o rabino diga assim, você precisa evoluir, vá ser um mestre. Então esta mulher era um discípulo de Jesus, o que é uma honra, porque não é mais uma pessoa simplesmente que está
andando na periferia, essa pessoa está realmente envolvida com a fé. Então, Lucas registra em Atos que esta mulher era um discípulo. E quando a gente pensa que é um discípulo de Jesus, é alguém que já não faz mais coisas para si mesmo. Ele faz tudo por Jesus. Pensa como Jesus, come como Jesus, anda como Jesus, vive os ensinamentos totalmente do Senhor Jesus. Então a primeira característica que o texto vai dizer sobre Dorcas é a sua fé. Não fala sobre as suas obras. Primeiro fala sobre a sua fé. Ela não é apenas uma pessoa religiosa. Ela é uma pessoa cuja vida foi completamente transformada pela fé em Jesus Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Aê! A parte B já não fala mais só da fé dela. Fala das boas obras. Ela era uma mulher que praticava boas obras. A Bíblia diz que nós somos salvos para ir para o céu. É isso? Não. A Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. O céu é uma recompensa da salvação. Mas para que nós somos salvos? É para a prática das boas obras. Então aquele que diz assim, ó, eu tenho muita fé, mas dele não sai nada, essa pessoa não crê em Jesus. Eu tenho muita fé, mas o que você está fazendo? Nada. Então é bem provável que a sua fé não seja em Jesus. Porque a fé que está em Jesus, ela se converte em boas obras. E veja bem, não está falando de obras. E aqui eu vou ter que definir a diferença entre obras e boas obras. A obra é aquilo que o centro espírita faz. O que nós precisamos fazer? Obras de caridade. Vamos atingir muita gente. E nada contra, precisa ser feito. Alguém tem que fazer. Alguém tem que levar comida, alguém tem que socorrer, alguém tem que cuidar, alguém tem que fazer. Só que o crente, ele não faz mais só obras. Porque se você for conversar com alguma pessoa que está buscando uma iluminação espiritual, por isso ela faz obra, ela não ama aquilo que faz. Por vezes ela faz aquilo por obrigação. Por vezes ela faz aquilo porque tem que fazer. Porque se eu não fizer, sabe? Não. O crente não faz porque é um propósito nobre. O crente não faz a obra porque é um propósito nobre. O crente faz as boas obras. E por que são chamadas de boas obras? Porque são direcionadas pelo Espírito Santo. Então é diferente, irmão. E aqui eu quero muito que você entenda o meu raciocínio. É diferente a obra das boas obras, porque a obra ela é gerada por um coração humano. Tem gente que faz obra porque ele precisa de recompensa humana, ele precisa ser louvado, ou então ele tem uma empresa que está gerando muito dinheiro e ele precisa dar um jeito de fazer alguma ação. O cristão não, ele faz a obra, mas é uma boa obra porque ela é gerada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem dirige, vá e faça. Você precisa fazer isso agora. Então tem coisas que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não veria necessidade. Porque o favelado todo mundo reconhece. O mendigo todo mundo reconhece. Mas e aquele irmão que está sentado do seu lado e que de repente está passando alguma necessidade? E ele está orando secretamente dizendo, Senhor me ajuda. E daqui a pouquinho alguém chega perto dele e diz assim, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que eu preciso te dar uma oferta. Está aqui, ó, toma. Hã? Não é obra, é uma boa obra. Ela é gerada pelo Espírito Santo. Então o cristão, ele faz as suas obras a partir do poder do Espírito Santo. E aqui entra uma questão, porque muita gente pergunta, eu não sei qual é o meu chamado, como é que eu posso descobrir o meu chamado? Irmão, eu não sei também qual é o seu chamado. Eu só sei que você como cristão, você já tem capacidade de fazer boas obras. Se você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai colocar você diante de uma necessidade que você precisa ajudar. Agora, se você não está vendo necessidade, irmão, é porque você calou o Espírito Santo dentro de você.
Quem não vê necessidade nenhuma, irmão, nunca, essa pessoa, não, o Espírito Santo não está falando com ela. Não. Porque o Espírito Santo está o tempo todo nos movendo para as boas obras. Existem dons para cada um, e eu sei disso. Mas as boas obras, todo crente que tem o Espírito Santo dentro de si, estão capacitados a fazê-lo. Então, algumas versões dizem que Dorcas era uma mulher notável. Não sei se a sua versão diz isso. Mas a palavra notável quer dizer impressionante. As pessoas ficavam impressionadas. Quando chegavam perto de Dorcas e viam as boas obras que ela fazia, ela deixava o povo admirado. Que legal isso, gente. Uma pessoa que deixa o povo admirado, ela não era mais alguém que estava na média, ela estava acima da média. E o verso 36 continua dizendo, na parte B, que ela estava praticando boas obras e ela estava dando esmolas. Esmolas é bastante citado no livro de Atos. E talvez na nossa cabeça ocidental a gente pensa assim, esmola é um trocadinho na sinaleira. Cornélio era um homem bom, ele dava esmola na sinaleira. Dorcas era uma mulher que fazia as boas obras, então ela dava um trocadinho na rua para aquela pessoa que precisasse. Não, irmão. A palavra que é usada, elemuosone, a palavra que é usada, ela é todo o recurso à disposição. Carteira aberta, conta bancária disponível. Não era uma irresponsabilidade, não quero que você pense isso. Não era alguém que era irresponsável, dizendo assim, ó, pega aí, ó, tá, todo mundo, quem quiser, vem cá pessoal, estou pagando para todo mundo. Não fechava uma pizzaria e dizia, ó, estou pagando rodízio de todo mundo, não era isso. Mas era uma disposição tão grande que não havia nenhum tipo de contenção no coração dela. Dorcas tinha tanta disposição que ela fazia as boas obras e ela também tinha um coração que estava disposto a doar o que ela tinha. Todas as coisas estavam à disposição daqueles que realmente necessitavam e que o Senhor a tocasse para ajudar. Tem gente que dá trocadinho e pensa que está ajudando. Tem gente que dá trocadinho, mas na verdade não dispõe do seu amor. E gente, nós não estamos nesse mundo para dar trocado, nós estamos nesse mundo para derramar amor, gente. Derramar amor. Esses dias nós estávamos no pedágio, eu e o missionário Tiago, e passou um homem, ele veio conversar com a gente, conversou, e depois ele passou, e depois ele voltou de novo. Quando ele passou a primeira vez, eu pensei que ele queria dinheiro. Estava com os olhos vermelhos, notadamente bêbado. E ele não pediu nada, conversou com a gente, citou até o artigo de número 5 da Constituição. Assim, um homem super inteligente, passou por nós, foi para o caminho dele, e depois de muito tempo ele voltou e nós ainda estávamos lá. E quando ele voltou, estávamos eu e mais uma moça, psicóloga do CTV, e ela disse assim, e ele disse assim, ó, vocês hoje me deram tudo o que eu precisava. Eu perguntei, mas o que nós demos? Vocês me deram um pouquinho de atenção. E isso é amor. Gente, eu guardei aquilo. Porque tem gente que prefere dar esmola a não conversar. Tem gente que prefere dar esmola a não sentir o cheiro. O cristão, ele não dá esmola. Ele dá seu coração. Se estiver envolvida a esmola, o dinheiro estiver envolvido, amém. Mas se não estiver envolvido, o meu coração está disponível a favor daquele que está necessitado. Aí sabe o que acontece com essa mulher? O verso de número 37 diz que por esse tempo ela ficou doente e morreu. Por esse tempo quer dizer naqueles dias. Exatamente naqueles dias em que ela estava trabalhando ativamente, ela fica doente e morreu. A Bíblia não diz qual é a doença dessa mulher, mas doenças falam de mãos debilitadas.
Mãos que não conseguem mais trabalhar. As mãos de Dorcas param. E aí, o que está por trás desse texto é: os necessitados começam a passar mais necessidades do que antes. Não pense você que quando um cristão retém a sua mão, não há necessidade. Não pense você que quando um cristão retém a sua mão, quando um cristão para de desenvolver algo, não pense que o mundo continua, irmão, continua, mas haverá falta da sua obra. Esta mulher fica doente, e isso já está trazendo prejuízo. Só que o verso continua e diz assim: além dela ficar doente, morreu. Verso 37, parte B. A doença evoluiu para a morte. Agora sim está confirmado. Dorcas, acabou as obras de Dorcas. Você estava esperando, pessoal, e eu fico pensando, os pobres que ela ajudava, vocês estavam esperando, pois é, ela está doente. Mas pode ser que melhore, vamos crer que melhora, porque nós precisamos dela. Mas aí chega a notícia: pessoal, não vai melhorar, morreu. E é exatamente nesse ponto que eu quero me deter um pouquinho mais. Porque cada dia pode ser o último das boas obras. Cada dia pode ser o último dia que o Senhor está nos dando para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, para derramar amor sobre a vida das pessoas e para ajudá-las na forma como elas necessitam. Pode ser o último dia. Então aqueles que estão procrastinando e dizendo amanhã faremos, a esses a palavra de Deus diz o quê? Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Por quê? O que é a vida de vocês? Diz Tiago. A vida de vocês é como uma neblina que passa. A vida de vocês, ela é como uma nuvem que se vai. É como uma erva que se seca. Hoje está de pé, amanhã já não tem mais nada. Não sei se você já passou, às vezes no meio de uma serração, às vezes você passa, não vê nada à frente. Daqui a pouquinho aquilo se dissipa e fica tudo limpo. Passou. A sua vida é exatamente assim. Você pensa que está durando muito, mas na verdade você não dura nada. O tempo de sua vida é nada. Cada dia que conta, que se passa, é um milagre do Senhor para nós. Irmão, às vezes a gente não pensa nisso, né? Levanta, passa dia, entra outro, vai. Não. Mas cada dia é um milagre que não vai mais se repetir. Deus todo dia dizendo: faça o que precisa se fazer hoje, porque amanhã não tem. É hoje. É hoje. Faz o que tem que fazer agora, porque amanhã não tem mais. Salmo 90, verso 12 diz o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias. Nos ensina, Senhor, a ter um coração que entende a finitude da nossa vida. O que é finitude, irmão? É característica daquilo que sabe que vai acabar. Crente que é crente sabe que não está aqui para sempre. Você não é Matusalém. Você não é Rainha Elizabeth. Vai acabar. Irmão, o que se fez, se fez. E acabou. E as pessoas vão falar o quê? Do que se fez. Vai ter gente que vai trazer a memória. Ele queria tanto, né? O rapaz que estava essa semana, eu ouvi da avó dele dizendo assim, ele queria tanto reformar o trailer, porque ele tinha um trailer de lanche. Ele queria tanto reformar o trailer. E agora? Não vai mais reformar o trailer. Não vai mesmo. Não tem como. Porque a vida acabou. O que se fez até hoje, se fez até hoje. E nós só temos uma vida. Tem gente que está vivendo, irmão, e crente, que a gente sabe que tem a vida eterna, e isso, quanto a isso nós estamos tranquilos. Mas esta vida você só tem uma, irmão. Você só tem uma. Você olha para a pessoa que está perto de você aí, você vai ver que essa pessoa foi feita para durar uma vez.
É. Uma vez, irmão. A Bíblia não me dá respaldo para dizer que você vai reencarnar. E aliás, se a reencarnação fosse verdade, eu ia saber se você estava numa barata pelos cantos da igreja. Então é uma vez só. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Irmão, quando eu começo a pensar, eu não quero mexer com a tua emoção, não. Mas eu fico pensando, meu Deus, eu só tenho a minha esposa, né? É só ela. Se eu não cuidar dela, eu vou cuidar de quem mais? Só tenho meus filhos, minhas filhas. Se eu não cuidar deles, eu tenho a igreja. Se eu não cuidar de vocês, de quem mais vou cuidar? Não sei o que vai acontecer amanhã, tenho que fazer hoje. Eu tenho meu ministério, o que eu posso fazer hoje? Porque amanhã não tenho. Eu tenho hoje. Você está comigo, irmão? Amém? Sei que vocês são quietinhos, porque vocês são muito queridos, vocês são amáveis. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Olha só o que eles fazem. A Bíblia diz que essa mulher morreu. Daí, o verso 37, a parte B, continua dizendo que eles lavaram o corpo dela, os amigos dela lavam o corpo dela, e levam esse corpo para um quarto superior. Eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui. Olha só como essa mulher é importante. Gente, o judeu, havia uma crença entre os judeus e os cristãos, apesar de serem cristãos, eles não eram cristãos tanto tempo assim. A igreja estava no seu começo. Então ainda tinha muita superstição e muita coisinha do meio judeu no meio dos crentes. Olha só o que eles pensavam. Havia uma crença entre os judeus de que se uma pessoa morresse e ela fosse lavada com água morna, ela poderia ressuscitar. Porque poderia ser um mal súbito, alguma coisa ruim. Porque já aconteceu na história isso. De pessoas passarem mal e as pessoas dizem, não, está morto, leva. E no final a pessoa está viva. Contei esses dias para minha filha a história do velho Mirigido. Se não conhece a história do velho Mirigido, conheça a história. O velho Mirigido era o senhorzinho lá da vila do menino do livro, Cazuza, e essa história é real. E ele era um velho terrível, as crianças tinham medo dele porque ele obrigava as crianças a tomar remédio. Quando as mães queriam dar remédio, e na época era remédio ruim, chamavam o velho Mirigido. Daí ela vinha, eu vou comer tua perna, eu vou comer tua perna. Daí as crianças tinham terror dele. Quando ele morreu foi uma festa das crianças. Só que na noite do velório, daqui a pouquinho diz que o velho senta no caixão e diz, que é essa barulheira toda aqui? E sai todo mundo voando. Foi um terror. Pode acontecer. Então eu não sei se era por uma questão científica da época, ou se era só uma superstição, se lavava o corpo para que, com água morna, para que a pessoa pudesse se reavivar. Então eles lavavam o corpo e eles não iam para o sepultamento, eles não iam embalsamar aquela pessoa, eles colocavam ela num lugar onde pudesse se esperar que ela ressuscitasse. E aonde que eles levam? Quarto superior, mais conhecido como cenáculo. Aonde que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo quando estavam? No cenáculo. Aonde que estava Eutico quando caiu da janela? No cenáculo. O que era esse tal de cenáculo? O terceiro andar ou o segundo andar de uma casa, que geralmente ele tinha poucos móveis, e era onde se recebia todo mundo, uma espécie de salão de festas. E nesse lugar essa mulher é colocada. Gente, presta atenção, não é comum isso aqui. Não é comum. Esse pessoal está agindo de um jeito estranho. Por isso que Lucas registra. Porque o mais normal era eles não tocarem no corpo, porque eles ainda tinham muito essa questão. O mais certo era eles deixarem os encarregados levarem aquele corpo e eles apenas prantear a morte dela. Em 24 horas ela teria que estar sepultada. Mas não, eles não se preocupam em sepultar. Eles querem ela viva. Eles querem essa mulher viva.
Então eles lavam, ficam esperando. Você lembra de Ananias e Safira, capítulo de número 5 de Atos? Você lembra? Eles morrem na frente dos apóstolos. Imediatamente eles são levados embora. Por que ninguém faz isso com eles? Porque esta mulher, ela tinha marcado tanta gente, que aquele povo dizia: não cremos que ela morreu, ela vai ressuscitar. Ela tem que ressuscitar. Não creio que essa mulher morreu, ela tem que ressuscitar. E aí o verso de número 38 diz que eles fazem o quê? Deixa ela lá. Alguém fica de olho. E o outro vai chamar Pedro. Pedro está numa cidade chamada Lida. Era próximo a 18 quilômetros dali. E eles vão e buscam Pedro. Para quê? Porque alguns pensam que Pedro queria ressuscitar essa mulher. Não, Pedro veio para dar a ela um funeral. Gente, Pedro era o pastor da igreja. Pedro era a autoridade máxima. Essa mulher estava recebendo uma honra tão grande, porque eles pensavam assim: quando Pedro chegar, se ela não ressuscitar, o irmão Pedro vai fazer o serviço fúnebre dela. E gente, que honra ter Pedro entre nós. Gente, essa mulher ela é tão amada que o povo diz: não é digno que nós façamos o funeral dessa mulher. Chama Pedro, nós queremos dar essa honra para Dorcas. E aí Pedro chega. O verso de número 39 diz que quando Pedro foi com eles de Lida para Jope, e logo que chegou, levaram Pedro para cima, para o lugar aonde Dorcas estava. E o que ele encontrou lá? Um monte de viúvas que o rodeavam, chorando. Gente, presta atenção. Jope era uma cidade com muitas viúvas, cidade portuária. Muitas daquelas mulheres vinham para ali morar, os seus maridos iam para o mar e por acidentes que na época eram comuns, nunca mais voltavam. E elas ficavam ali. Na época não existia serviço social, não existia nada. Então de quem eles dependiam? Da igreja. Quem eram os responsáveis por cuidar dos órfãos e das viúvas? A igreja. Então essas mulheres ficavam por ali, em torno da igreja, e devia ter muitas. E essas mulheres estão sendo cuidadas pela igreja, porque a verdadeira religião, segundo diz Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas e se desviar do mal. Então o povo se esforça para cuidar delas. Tanto é que a igreja é tão cuidadosa com as viúvas que alguns capítulos antes, os pastores têm que pedir ajuda, dizer: povo, vamos lá, se levantem os diáconos e vão trabalhar no nosso lugar, porque nós não podemos deixar a oração e a pregação para poder atender as mesas. Então vocês, por favor, atendam as mesas. Que mesas eram essas? De distribuição de comida para órfãos e viúvas. Então essas viúvas, elas estão ali chorando e pranteando a morte de Dorcas. Pergunta simples, mas que você precisa pensar: a tua partida faria diferença para alguém? E agora eu não estou falando só para o seu marido e para a sua esposa. A comunidade, os vizinhos, pessoas que tiveram contato com você, tem alguma palavra a dizer nesse dia? Ou eles vão rodear só de longe e dizer: o fulaninho lá morreu, mas nós nem sabia quem era, a gente via ali, passava, era um vizinho que tinha por aí, mas a gente não teve muito contato, sabe como é que é, né? Apartamento a gente não se conversa. Aí está lá a família, uns poucos outros, e ninguém tem mais nada a dizer, a comunidade nem percebe a falta. Pastor, você está dizendo que todo mundo tem que ser brilhante? Não precisa ser brilhante, irmão. Mas a comunidade tem que sentir falta da morte quando o crente morre. A comunidade tem que sentir falta. Porque quando um crente morre, irmão, é como se fosse uma luz que se apagasse. A Bíblia diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. E alguns pensam assim que o Senhor fica super contente, porque preciosa aos olhos do Senhor. A palavra preciosa vem de custosa. Custa uma morte de um santo aos olhos do Senhor. Sabe por quê? É uma luz a menos.
É um pregador a menos. É alguém a menos para orar, é alguém a menos para cuidar, é alguém a menos para amar. Então a sua morte, irmão, ela seria custosa ou ela seria simplesmente desapercebida? Passou. Tem gente vivendo melhor pelo fato de que você ainda está vivo, irmão? Tem? Não estou falando da sua família. Sua família é a sua família. Aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu estou falando da comunidade, do povo, das pessoas que estão fora, dos crentes, da comunidade da fé, ou da comunidade do bairro. Tem alguém que vai sentir diferença com a sua morte? Tem alguém vivendo melhor pela sua vida? E sabe o que essas viúvas faziam? Elas mostravam as roupas e vestidos e túnicas. Eu gosto de uma versão que diz assim, ó, vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito para elas. Agora a gente sabe quais eram as obras de Dorcas. Espera aí, ela dava esmolas e ela fazia boas obras. Mas que boas obras eram essas? Nós não sabíamos até agora. Agora nós sabemos. As boas obras dela eram a costura. Aqui vem uma lição muito importante, gente. Quando a gente fala na igreja, irmão, faz boa obra, você já pensa assim, mas eu não prego, eu não canto. Irmão, tira da cabeça esse negócio. Quem vai subir aqui no púlpito, irmão, de vocês, são pouquíssimos. A maioria de vocês não consegue. Chega aqui, você vai tremer as pernas, você vai desmaiar, você não consegue falar em público. E Deus talvez não tenha te chamado para isso, irmão. Quantos que vão tocar? São poucos. Alguns de vocês são desafinados até para bater palma. Quantos que vão atender na porta? Nem todos, porque nem todo mundo tem aquela simpatia natural. Tem gente que entra, né? Talvez fosse que nem os porteiros de antigamente, que era só para tirar os chicletes das crianças, né? Aí dá, passa o chiclete aqui. É, quem é dos antigos sabe. Irmão, quando a gente pensa em boas obras, geralmente a gente está pensando em uma coisa que, irmão, as boas obras de Dorcas começava com uma agulha, com uma linha e com um tear. Moisés, o que tu tem na tua mão, Moisés? Eu tenho uma vara, Senhor. Pega esta vara, Moisés. Dorcas, o que você tem na sua mão? Eu tenho agulhas, eu tenho linha e tenho um tear. Pega isto, Dorcas. É isto que o meu espírito vai usar para que as pessoas sejam transformadas. Então, irmão, para de ficar se desculpando e dando desculpas esfarrapadas de que você não está fazendo absolutamente nada. Irmão, tudo que você tem à sua mão pode ser para fazer alguma coisa. O que essa mulher mostrava? O que essas mulheres mostravam? Elas mostravam túnicas e vestidos. Aqui tem um segredinho. Túnicas, que são roupas que ficam por baixo. Os vestidos são aquelas capas que vestem por cima. Então eles mostram as obras visíveis e as obras invisíveis. Aquela coisinha que Dorcas fazia e pensava assim, ninguém vai ver, naquele dia foi manifesto para todo mundo. Seria mais ou menos, eu sei que eu vou exagerar, mas seria mais ou menos como as irmãs diziam assim, olha só a camisolinha que ela fez para mim. O quê? Ela fez isso? Ninguém via, só eu. Mas está aqui. Porque naquele dia serão manifestas todas as obras, as visíveis e as invisíveis, as que todo mundo viu como a pregação do evangelho que está sendo feita aqui, mas também aquela retirada do lixo do banheiro que ninguém viu. As coisas visíveis, e a nossa geração
Tudo que ela faz, ela tem que fazer visível. Vai ajudar o mendigo, tem que estar filmando. Vai arrumar a casa de alguém, tem que estar publicando. Qualquer coisa que se faça nessa geração, que é de obras, tem que estar sendo filmado, publicado, para dizer assim: ó, gente, estou fazendo. Jesus disse que esses já receberam a sua recompensa. Irmão, as boas obras do crente, elas são diante do Senhor. Todas as coisas que você faz, irmão, quando eu prego, irmão, eu sei que eu estou pregando diante de uma plateia, mas neste exato momento há um trono assentado aqui neste lugar, e é por esse que eu prego. Quando você vai fazer qualquer coisa, por mais insignificante, irmão, nunca esqueça, há um trono que lá se manifesta, que é o trono do Senhor, e é diante dele que você faz. O apóstolo Paulo disse que os que trabalham e que servem aos seus senhores, sirvam como ao Senhor. Então Deus está vendo você fazer corpo mole, mas Ele também está vendo o teu trabalho árduo quando ninguém está vendo. E é engraçado que a igreja primitiva é uma igreja com muitos dons, gente. Pensa numa igreja com dons: profecia, expulsão de demônio, cura, milagres, coisas. Mas quantos pregadores, profetas, pessoas que curavam, morreram nesse tempo? Um monte. Agora, por quê que só Dorcas foi levada para o quarto superior, lavada com água morna, e ficaram esperando ela ressuscitar? Eu vou falar uma coisa para você, irmão: o amor marca mais do que muito milagre. Tem gente que pensa assim: puxa, se eu orasse e Jesus curasse essa pessoa, ela ia ficar assim, sabe? Não, irmão, quem sabe só o fato de você ir visitar ela na sua doença já fez com que ela compreendesse o quanto Deus é bom. Pare de glamorizar as coisas, irmão. Volte a ser um cristão da simplicidade. Nós vamos orar, pedir para Jesus curar? Amém, irmão. Mas só o fato de você ter ido visitar, fez toda a diferença. Por que você não visita? Porque você não crê no poder do amor. Você não crê no poder desse amor derramado. Você pensa: não, se eu for visitar, eu tenho que ter alguma coisa a mais. Não, irmão, é só o fato de você estar lá, mostrar que se importa, já funciona. Então, esta mulher, e esse é o epitáfio dela. Qual é o epitáfio de Dorcas? Camisolas, túnicas e vestidos. Lá vem eles com o epitáfio dela e coloca assim: ó, tá aqui, Pedro, olha só o que ela fazia para nós. E essas mulheres, elas estão chorando de verdade, elas não são pranteadoras, porque a Bíblia fala das carpideiras, que era mulher paga para chorar. Essas aqui não estão sendo pagas para chorar. Nesse velório todo mundo está chorando de verdade. Que coisa! E aí está lá mostrando e dizendo: ela não podia morrer, olha o que ela fez, olha o que ela faz, olha o que ela faz por nós, ela não podia morrer. Irmão, você está deixando saudade? Você vai deixar saudade, irmão? Como é que você vai ser lembrado? A Bíblia diz que tem um rei chamado Rei Jorão, que ele viveu mal, a história dele é podre, e quando ele morreu, morreu sem deixar saudade. Que tragédia, gente. O cara vive a vida inteira e no final, nem incenso ele recebeu. O povo não quis nem fazer o funeral do cara. Eu sei que você talvez diga: pastor, o senhor está exagerando, não é bem assim. Mas, irmão, você pode deixar algo mais. E aí eu vou encaminhando para o final. Verso 40 diz: Pedro pediu que saíssem todas do quarto, porque aquela choradeira estava atrapalhando ele. Agora não sei porquê, né? Mas estava atrapalhando. Ele fez como Jesus fez com a filha de Jairo. Ele imitou Jesus, ele viu Jesus fazer, ele pensou: vou fazer igual. Sai do quarto. E aí ele faz, tira todo mundo da sala, e ele se ajoelha, e ele ora.
Eu não sei se ele precisava de silêncio para orar, mas ele se ajoelha e ele ora. E aí, gente, a Bíblia diz, voltando-se para a mulher morta, como é que a gente sabe que não tinha ninguém lá dentro? Ele contou. Ele disse, levante-se, Tabita. Tomando-a pela mão, ajudou-se a levantar. Quando ela viu a Pedro, ela se sentou. Ela abriu os olhos, quando ela viu a Pedro, se sentou. E o verso 41 diz, que tomando-a pela mão, ajudou a levantar-se. Chamou os santos e as viúvas, apresentando-a viva. Gente, imagina a loucura daquela casa. Quando Pedro entra, fecha a porta, faz a oração, eu fico pensando nas mulheres tudo atrás lá. O que está acontecendo lá, meu Deus do céu, tal. E daqui a pouquinho vem Pedro tomando ela pela mão e vem apresentando ela viva. Deixa eu falar uma coisa para você. Particularmente eu acredito que Deus prolonga a vida de alguns. Particularmente. A Bíblia também me dá respaldo para isso. Eu peço sua atenção só mais alguns instantes. Já vou encerrar. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 7, verso 17, que você não pode ser muito ímpio, demasiadamente ímpio é a palavra que ele usa, e não ser tolo. E a pergunta que ele faz é, por que você desejaria morrer antes do tempo? Então quer dizer que se tem gente que morre antes do tempo, tem gente que Deus prolonga a vida. E por que Deus prolonga a vida? Você já pensou nisso? Alguns, gente, os filhos de Eli, eles morreram cedo, eles eram novos. Por que eles morreram cedo? Deus tinha pressa em tirar eles da frente. Ele estava atrapalhando o caminho. E Deus tinha pressa em tirar. Eu preciso colocar um novo sacerdote nesse lugar. E eu preciso tirar essa família logo. E Deus vai lá e mata eles de uma vez só, numa paulada só. Todo mundo morre no mesmo dia, tanto os dois filhos quanto Eli. E Deus arranca eles de lá e coloca Samuel. Pá! Pastor, com que base que o senhor está dizendo isso? Vamos lá. Jesus contou uma parábola que tinha um homem que tinha uma vinha. E no meio dessa vinha tinha uma figueira. E ele chega um dia no meio dessa vinha e ele vai na figueira procurando frutos e ele não encontra. E aí sabe o que ele diz? Eu já estou 3 anos vindo aqui. E essa figueira não dá nada. E ele disse para o rapaz que cuidava lá, corta fora. Não presta mais. Por que, olha a frase, por que eu deixaria esta figueira inutilizando a terra por mais tempo? Me dá um temor. Sério, me dá um temor, gente. De pensar que Deus pode estar olhando para mim dizendo assim, por que eu vou deixar esse cara mais um dia? Por que eu vou deixar esse irmão aí mais um dia? Por que eu vou permitir que no espaço que ele está, podia estar outro? Porque ele não está fazendo nada, não está acontecendo nada. E aqui, nessa parábola, o dono da figueira é Deus, que passa a revista no meio dos seus, e ele encontra falta de produtividade. E ele pensa, o que está fazendo? Não está acontecendo. Corta. Só que graças a Deus, porque o que está cuidando da vinha, que no caso é o Espírito Santo que foi deixado para cuidar da sua igreja, ele diz assim, não. Deixa por mais um tempo, Senhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu cavarei ao redor dela, eu a adubarei. E se der fruto no ano que vem, ok. Se não der, daí você pode cortar. Mais um ano. Você já pensou, irmão, que neste exato momento o Espírito Santo pode estar dizendo a Deus, mais um ano? Que loucura, pastor, você está doido. Mais um ano. Herodes morreu comido de bicho, diz a Bíblia, porque ele não deu glória a Deus,
Quando ele pensou assim, eu sou o cara e eu não preciso de mais ninguém, Deus disse assim, está cortado. Quantos foram cortados simplesmente porque estão vivendo a vida para si e não para a glória de Deus? Então, a gente está diante de uma mulher que Deus devolveu, não é porque ela era só uma mulher querida, não é só porque tinha um monte de gente chorando. Deus devolveu porque ela era útil. E Deus diz, vai, volta. Eu já ouvi testemunho de pessoas que disseram assim, eu estava partindo, eu estava indo, e de repente uma voz disse, ainda não, volta. O trabalho ainda não acabou, tem mais coisa a fazer. Esse aí ainda não. A morte tentou tomar, mas o dono da vida disse, não, ainda não. Está produzindo, deixa produzir mais um pouco, até o dia em que eu decidi. Fica de pé, irmão, eu vou encerrar. Preciso encerrar. Eu vejo dois jeitos aqui que Deus está trabalhando. Primeiro, Deus trabalha com Dorcas. E Deus também trabalha por meio de Pedro. Olha só, Pedro é um pescador, gente. E Deus usa ele nos dons. Dorcas é uma costureira. E ela é usada nos produtos que ela faz. Então tem gente que pega e pensa, não, é só os dons. Não, irmão. Aquilo que você pode fazer, por mais natural que pareça, nas mãos do Senhor já se torna sobrenatural. É claro que muitos usarão dos dons espirituais, curas, milagres. Mas a igreja precisa desse equilíbrio, dos dons e dos talentos. É aquele que prega e aquele que expulsa demônios e aquele que cura enfermos. Mas aquele que serve também e que costura roupas. A igreja precisa dos dois. E eu vou terminar com o texto de Gálatas capítulo 6, verso 9, que diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Porque a seu tempo ceifaremos. Isso se nós não desfalecermos. E a pergunta que vai ficar para você é, o que dirão quando você morrer? Irmão, na última hora, a Bíblia diz que na sepultura para onde vais não há trabalho. O tempo é agora, o tempo é hoje. Você está se ocupando de um monte de outras coisas e está esquecendo que você foi salvo para as boas obras. Eu vou orar por você, põe a mão no seu coração. Não vou chamar ninguém à frente, não. Eu só quero que você pense que se hoje for o último dia da sua vida, o que as pessoas vão dizer a respeito da sua vida? E o que Deus está dizendo a respeito de você se Ele passar em revista no dia de hoje? O que Deus vai dizer da tua figueira? O que Deus vai dizer da tua vida? Ele vai dizer, está produzindo. Ou Ele vai dizer, já são 3 anos que eu passo e Ele ainda não tomou a decisão. São 3 anos que eu passo e Ele ainda não está fazendo o que eu chamei. São 3 anos que eu passo e Ele ainda não está fazendo. Ele resiste à minha voz. Ele resiste ao meu espírito que chama Ele para as boas obras. Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Senhor, nos ajude, porque nós não sabemos quando será o último dia. Dorcas não sabia quando era o seu último dia, mas aquele dia chegou. E naquele dia, Senhor, quando o epitáfio dela foi feito, muitas pessoas chorando, mostrando ali o resultado do seu trabalho. E o Senhor tocou para que Pedro orasse e aquela mulher ressuscitasse. Senhor, eu oro, ó Pai, para que nós possamos seguir esses mesmos passos, viver e trabalhar como se fosse o último dia, servir a Ti como se fosse a nossa última oportunidade, amar, servir, cuidar, orar,
abraçar, visitar, porque nós não sabemos, Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Senhor desperte em nós, Senhor, que o Teu Espírito nos desperte para as boas obras. Deus, quanta coisa a ser feita, quanto trabalho a ser feito. Ó dono da seara, desperta os trabalhadores da Tua seara. Deus, nós não queremos mais nos importar se é visto ou se não é, nós queremos servir. Nos ajude, ó Pai, nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. O epitáfio de Davi foi qual? E Davi serviu, está lá em Atos, e Davi serviu a sua geração, no seu tempo, e então foi reunido aos seus pais. E o irmão Udo serviu a sua geração no seu tempo. Não tem mais outro tempo, é no seu tempo. E o Tiago serviu a sua geração no seu tempo. Agora é o seu tempo. Norberto, é o seu tempo, Norberto. Tabita, é o seu tempo, Tabita. Irmão Loli, é o seu tempo, irmão. Irmão Mano, é o seu tempo, irmão Mano. João, é o seu tempo. Irmão Santino, é o seu tempo. Jackson, é o seu tempo. Não haverá outro tempo, é hoje. Que a gente possa aproveitar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: o que vão dizer de você se você morrer? Glória a Deus. Eu vou pedir mais alguns minutos de vocês assentados, por favor. Alguém pode ver se as crianças já estão preparadas para subir? Isso. Irmãos, antes de nós encerrarmos, Deus falou com você, amém? Amanhã a mensagem vai estar no YouTube. Irmão, eu dou glória a Deus pelo time que está trabalhando aqui nas mídias, irmão. É bastante gente, você nem faz ideia. Vamos honrar o trabalho deles. Amanhã, quando sair lá o vídeo, tira um tempinho, comenta, curte, compartilha com as pessoas que você conhece. Se essa mensagem fala com você, vai falar com outros também. Usa as redes sociais. A Deita Pava Norte está lá, irmão. Eu sei que alguns de vocês assistem tantas coisas e eu vejo pessoas compartilham comigo pelo fato de ser pastor. Pastor, vi isso, pastor, vi aquilo. Irmão, compartilha o que você ouviu aqui também. Faça isso crescer, tá bom? Os meninos estão aí, trabalhando. Viu uma foto lá, irmão? Meu Deus, que bonita essa foto. Curte. Faz crescer o canal. Não porque a Itopava Norte precisa crescer, é porque o nome de Jesus precisa chegar em mais lugares. E Ele vai chegar com a sua ajuda, porque é assim que as redes sociais funcionam. Elas precisam de curtidas, de compartilhamento, de comentários. É assim que ela vai mostrando a importância daquela mensagem. Então, por favor, amanhã ou na quarta-feira, quando sair um trecho, a gente chama de highlight da mensagem, você pode compartilhar isso com as pessoas que você desejar, tá bom? E as outras mensagens que já estão lá. Nós hoje queremos celebrar, de forma muito simples, mas muito amável, nós queremos celebrar a vida do pastor Joel dos Santos. Vem cá, pastor Joel, fica de pé aqui com a gente. Pastor Joel, ele, na última segunda-feira, o pastor Joel completou mais um ano de vida. Mais novinho, né? Mais novo, vocês estão notando que ele anda mais novinho, né? Eu nem vou dizer o que vocês estão vendo que está modificando nele. Mas o pastor Joel, Deus vai renovando, né? O pastor Joel, ele tem sido pastor, vice-pastor dessa igreja já há alguns anos. Nem ele lembra mais quanto tempo é. Essas coisas ele não conta. Ele não fala nem da idade dele. Eu descobri a idade dele porque estava a vela em cima do bolo lá naquele dia. Senão nem a idade dele ele não conta. Olha só, gente, né? E eu sou grato a Deus pela vida do pastor Joel, né? O pastor Joel é uma pessoa
tranquila, calma, uma pessoa fiel, e é o pastor que toda a igreja precisa, né? Uma pessoa fiel, temente a Deus, de oração, um pai honrado, um marido honrado. E eu quero, diante da igreja, honrar o pastor Joel, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pastores. Então eu quero hoje, diante da igreja, dizer que se você até hoje, né, não tem orado pelo pastor Joel, irmão, ore. E se você tem orado, continue orando. Mostre apreço. Você não vê, mas o pastor Joel está aqui todos os dias de manhã orando. Orando por você, orando pela igreja. É a fidelidade do pastor. Ele está aqui todos os cultos, irmão. Quando que ele prega, né? Meu Deus, quando dá um gapzinho na agenda, aí o pastor Joel prega. Mas ele está aqui todos os cultos. Ele não está em busca do nome dele, ele não está em busca do ministério próprio. Não, ele está aqui para servir e ajudar a igreja. Então eu quero hoje, diante da igreja, dizer que eu amo esse homem. Posso dizer isso, né? Que nós não temos problema nenhum. Eu amo esse homem. Ele é amado do meu coração. Foi a primeira vez que eu tive um pastor trabalhando do meu lado. Geralmente a gente trabalhava com jovens, né? Então, a Abel trabalhou comigo, a Tati trabalhou, eles estavam ali, né? E eram jovens, geralmente mais novos do que eu. E não, ele é mais velho do que eu, ele tem mais idade do que eu. Pouca, mas tem. E, gente, o respeito que ele tem, apesar de nós termos menos experiência no ministério do que ele, o respeito que ele tem, o carinho que ele tem, o cuidado que ele tem, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Joel. Então hoje eu quero que a igreja, celebre, comemore o aniversário do pastor Joel. E eu quero chamar aqui à frente aqueles que representam, né, a continuidade da igreja, que são as nossas crianças. E as nossas crianças têm algo para te entregar, pastor Joel. Vamos lá com as crianças. Bravo. Vamos lá, vamos ficar de pé. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Onde eles vão? Nesta data querida, muitas felicidades. Oh, com Jesus em sua vida. Parabéns, pastor Joel. Gente, nós fizemos questão de colocar um ponto de interrogação na velhinha do bolo dele. Depois você vem e pergunta quantos anos ele fez. Ele que vai contar isso aí, né? As crianças sabem. Sabem sim. Cada uma as crianças fizeram, pastor Joel, além de nós entregar esse bolo, as crianças fizeram um presente para o senhor. Vamos segurar, podemos segurar o bolo dele aqui? Isso, ele não vai comer agora. Ele nem apagou a velhinha, né? Apaga a velhinha, vai lá, apaga. Olha lá. Aê! As crianças fizeram um presentinho para o senhor. E a Ellen vai entregar, isso? Então, Ellen, por favor, entregue com um abraço. Um abraço para o pastor Joel. As crianças, por favor, abracem o pastor Joel. Que ele é o pastor também da nossa igreja. Aê! Muito bem, né? Nós somos muito honrados. E além desse presente das crianças, a igreja também tem um presentinho para dar. Eu quero chamar aqui o nosso tesoureiro, o irmão Emerson. Está lá, vem cá, o Emerson vai entregar nas mãos do pastor Joel também um presente. Não é pagamento, não é nada, mas é um presente que a igreja pode dar para o pastor Joel, celebrando a Deus pela vida dele, e que o Senhor abençoe grandemente. Vai lá, irmão Emerson, Deus abençoe. Amém.
Glória a Deus. Depois, meu irmão, depois do amém aqui, você pode vir dar um abraço no pastor Joel, tá bom? Faça isso, não vá para casa sem abraçá-lo. Ele merece nosso abraço, nosso carinho. E vocês que já têm mais tempo aqui na casa conhecem ele. Ele é dessa igreja há muitos anos. E você que está chegando agora, é a oportunidade, né, de se aproximar cada vez mais do pastor Joel e poder demonstrar o seu carinho como igreja. A igreja está contente? Amém? Então, antes de ouvir a palavra dele, que ele vai falar, a palavra dele vai fazer o amém, nós vamos orar por ele. Então estenda sua mão para cá. A pastora Débora, por favor, sobe aqui com ele. A pastora Débora também tem sido uma mulher exemplar, cuidando das crianças e ajudando, e em todas as áreas, né? Deus tem abençoado a nossa igreja com esse casal. E agora você vai orar e vai pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. E eu vou chamar aqui, presbítero Mudo, faça essa oração enquanto eu imponho as mãos sobre eles e os abençoamos. Deseje agora as bênçãos do Senhor sobre a vida do pastor Joel e a sua família. Pai amado, viemos na Tua presença, Senhor, de maneira especial, agradecer pelo privilégio que temos como Tua igreja, Senhor, de celebrarmos mais um ano de vida do nosso pastor Joel, Pai amado. Pai, nós rogamos a Tua bênção sobre a vida deles, Pai amado. Pai, olhe para o trabalho dele todos os dias e continue usando ele de maneira poderosa, Senhor, de maneira tremenda como tens feito agora, mesmo muitas vezes de maneira silenciosa, Senhor, quando nós não percebemos o que ele faz, Pai amado. Mas nós sabemos, Pai amado, que ele é servo fiel, dedicado e exemplar da Tua vida. Abençoe ele grandemente, Senhor, como dirigente dessa congregação, Pai amado, como obreiro da Tua casa, como chefe de família, como sacerdote da casa dele, Pai amado. Derrame as mais ricas bênçãos sobre esta família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Nós vamos ouvir uma palavra do pastor Joel, e ele também já vai fazer a bênção final, a oração final. E eu agradeço a você por ter vindo, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tabita, volte, viu? Deus te abençoe, volte todos aqueles que nos visitaram. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Pastor Black, obrigado pelas palavras. Obrigado, igreja. Não merecemos nada. Toda honra e glória pertence a Deus, que nos deu a vida e nos permite estar diante da igreja. Sabemos que já estamos bastante tempo. Eu acabo não contando quanto tempo tem, porque segundo dirigente, na verdade nós desde que casamos, né, já estamos aqui na igreja da Itopava Norte. Fomos aí líderes de adolescentes, líderes de jovens, mas nosso objetivo aqui é servir a Deus, porque nós estamos aqui para servir, como nós ouvimos aqui nessa pregação hoje, né? Então, eu não quero ficar nenhum dia mais fora da vontade de Deus. Enquanto for a vontade de Deus, estamos por aí, vocês nos suportem, porque é a vontade de Deus. Mas, ao momento que não for mais, eu não tenho nenhum problema de poder trabalhar com outra coisa que Deus nos colocar nas mãos. O importante é estar servindo a Deus. Obrigado a todos pelo carinho. Toda honra e glória pertence a Deus. Amém. Vamos estar nesse momento, então, encerrando. Baixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te adoramos, sabendo, Senhor, que tudo, Senhor, vem de Ti e é para Ti, para o louvor da Tua glória. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra essa noite. Nós te agradecemos por cada irmão que está aqui, sabendo, Senhor, que Tu tens um propósito em cada vida. Te pedimos, Senhor, dá uma semana abençoada a cada um. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa para ter uma semana vitoriosa e para poder, Senhor, Te glorificar durante essa semana. Fica, Senhor, com cada um. Dá, Senhor, sabedoria, graça, a Tua proteção, a Tua presença, Senhor, conosco durante essa semana. É o que te pedimos em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Pode dizer amém? Somos despedidos. Em nome de Jesus. E tem a cantina lá embaixo.